Ali que foi a minha primeira experiência com curso de inglês. Só que o detalhe é o seguinte, cara, eu fui o melhor vendedor. Mas deve ter sido mesmo, eu não duvido. Bom, mas assim, eu comecei a trabalhar como vendedor lá. Só que assim, eu era um cara muito tímido. Absolutamente tímido. Não era um cara assim, não falava bem, não me vestia bem, vinha lá da periferia, me vestia mal. Então... Você era tipo a gente agora. Não, muito pior. Muito pior. Não, vocês estão bem, vocês estão bem. Vocês estão bem. Eu tô bem vestido. Não, vocês estão no outfit. Eu tô cheio de pelo. Eu não, eu tinha que estar vestido de gravata e tinha umas calcinhas chumbrega, umas gravatas chumbrega. Pô, cara, você tentar se vestir bem e vestir chumbrega fica feio, né? O pessoal percebe. Percebe, né? Tudo largadão, porque essa é a proposta. Então é outra coisa, né? Mas aí o que acontece? Eu já chegava para trabalhar às 8 horas da manhã, a minha jornada começava às 5h30 da manhã. Porque para chegar às 8 eu tinha que sair de casa às 5h30 para andar até o ponto de ônibus, chegar lá às 5h40, pegar o ônibus lotado e 2 horas, 2h10 na Avenida Brasil. Tu conhece aquilo ali. Não é? Calor, já chegava no escritório 8 horas da manhã, cansado, suado, amassado. Todo amassado. Que dentro do ônibus é o quê? É um cara do teu lado aqui, outro cara com sovaco na tua cara, outro cara se esfregando atrás de você. Se não rolar uma passada na bunda ali. Não, mas bunda. Ninguém tem bunda dentro do ônibus, meu amigo. É todo mundo atrás. Então, assim, tu já chega assim, meio fedidão. E aí chegava um cara que morava 15 minutos ali do centro, arrumadinho, cheirosinho, sentava do meu lado, bom dia, e a gente ia competir. Não é? Então, assim, a primeira coisa que eu comecei a aprender é que a vida não é justa. Ela não é justa. Eu já começava 2h30 ralando, o outro já começava 15 minutos. Aí, diante da vida não ser justa, vou fazer o quê, cara? Vou me lamentar? Vou ficar puto, vou chorar? Vou protestar, vou fazer uma greve. Cara, eu tinha que ralar mais, eu tinha que tirar essa diferença de algum jeito. Se é justo ou não é, paciência. O ponto é o seguinte, eu não quero ficar para trás. E na época, era muito interessante que vendas... Foi a ferramenta que eu aprendi, cara. Venda é um negócio que te dá a possibilidade de você fazer o ganho que tu quiser. Não é? Depende do seu trabalho, da sua performance, entendeu? Então, se tu for um cara que tem fome e está disposto a trabalhar, eu trabalhava 15 horas por dia. Acordando cedão, pegando horas. E eu chegava em casa depois de meia-noite, todo dia. Caralho, então tu dormia, sei lá, 4 horas. Eu dormia umas 5 horas, porque eu acordava às 5 para sair 5h30. Você consegue? Eu não consigo funcionar. Hoje não, mas na época com 19 anos. É o que tem. Era o que eu tinha, cara. Fizer o que eu tenho que fazer. Tinha um plano de carreira nessa empresa. Eu falei, cara, vou dar o meu tudo aqui para chegar lá. Para resumir, eu trabalhei 4 anos nessa empresa. Aí tive uma carreira de vendedor, depois fui gerente de vendas, fui diretor de vendas. Cheguei a trabalhar em outras cidades, fui assim, um cara bem sucedido como vendas. E foi daí que eu cheguei em 1995, na tua pergunta, ao WhatsApp. Porque chegou um ponto que eu quis fundar a minha própria escola. E em 1995 foi a oportunidade o momento que eu achei que era oportuno. Essa oportunidade aí veio porque tu juntou uma grana? Então, não. Por que acontece? Eu ganhava bem, tá? Eu ganhava, para você ter ideia, aos 22 anos, eu ganhava R$7.000 em Nessa época 1994. Nossa, daquela época. Isso é $7.000. Daquela época que era $7.000. Sim, isso aqui não era pra caralho. Dava pra bastante. comprar carro e o cacete. Dava. Então, só que é o seguinte, eu casei aos 20. Já também tem uma despesa grande ali. Veio despesa. Antigamente era assim, quando eu vendia inglês, olha, no futuro o inglês vai ser importante. A partir de 1994... no inconsciente coletivo, não era no futuro, era agora o inglês vai ser importante. A demanda estava em alta. E a demanda em alta para adultos. Falei, cara, o momento é agora. E aí, checão especial meu, da minha mulher. Cheque especial? Caralho, tu é muito brabo, cara. Mas eu não recomendo que ninguém faça. Cara, mas eu faria de novo. Pô, agora você Não, mas não recomendo. Porque é 12% ao mês de juros. É um absurdo essa porra. 12% de juros. Mas era assim, eu tinha uma graninha, que não era o suficiente, mais o cheque especial, que também não era o suficiente. Dava pra gente montar a escola e pagar um mês de conta. Se não vendesse, mês seguinte a gente tava quebrado já. Entendi. Então, que loucura, isso deve ser foda, né? Trabalhar com esse tipo de pressão. Mas o cara Mas a vida do empreendedor é a pressão. Mas o cara não nem sempre esse tipo, Às né? vezes pior, né? Covid, por exemplo. Foi pra você, foi pressão? O quê? Tá louco. Foi o momento de maior pressão da minha vida. Por quê? Porque fechou todas as escolas, cara. Entendi. Como que é o segredo de captar um aluno? A metodologia que a gente utilizava
para cada aluno que se matriculava, ele indicava alguns amigos dele. E a gente ia conversando com essas pessoas, ia batendo papo com essas pessoas, convidava para ir na escola, as pessoas iam e se matriculavam. E o aluno que indicava ganhava desconto? Ele tinha algum benefício para fazer isso. Então, isso fazia com que a gente, sem grana, conseguisse atrair alunos ali já no início. Agora, era um trabalho de formiguinha, entendeu? Até porque a gente não tinha dinheiro, não tinha nada. Agora, a gente tinha essa técnica. E a gente, através dessa técnica, matriculou muita gente. Mas, cara, tu começou o WhatsApp porque tu era um vendedor foda de curso de inglês. Isso. Tu fazia essa porra da tua vida até o momento. Tu contratou um time de consultores pra te dizer qual seria o método que você ia usar pra ensinar? Quem que tu tinha que... Aí talvez entrou o networking que ele colocou, que eu tinha um amigo que era um cara pedagógico. Eu convidei ele para ser o nosso primeiro coordenador pedagógico e desenvolvi com ele o produto, apesar de eu não falar inglês na época. Não é? Mas eu queria... Vendedor de curso de inglês, é isso que tu acostumado. Sim, mas... Não, essa é a sua prova coisa mais natural. Que o cara pode vender sutiã e não usar. Provavelmente o maior vendedor de sutiã no mundo é o homem. Né? Enfim, e aí o que acontece? Esse cara desenvolveu o produto. Só que ele desenvolveu a metodologia em cima do produto que eu briefei para ele. Dei um briefing para ele que eu queria um produto para adultos, que fosse rápido, que não ficasse muito focado em gramática, porque os cursos de inglês existentes, inclusive um deles que você deu aula, que a gente não vai citar o nome, mas mudou. Mas na época era muito focado em gramática, formava professor de inglês, não é? E a gente pensava o seguinte, nosso aluno era o quê? Era um médico, um engenheiro, um advogado. Ele quer falar. Ele não quer ser professor de inglês, Exato. Ele quer falar. Então, essa proposta foi a WhatsApp que trouxe. Em Legal. 1995 isso não existia. Depois todo mundo veio atrás. Assim, uns 10 anos depois, o pessoal veio atrás. Mas a gente lançou isso em 1995. Lançou o Communicative Approach no Brasil. Communicative Approach. Caralho, tá manjando. É isso mesmo, cara. Exatamente. O que é importante é falar. E a gente tinha uma outra abordagem que era o Lexical Approach, que era uma abordagem mais do significado e não necessariamente da função sintática, da função gramatical, que isso para nós tanto faz. Até no português. Se eu te perguntar a diferença, Monarca, você é um cara inteligente, entre... não tô zoando, tô falando sério. Tá bom. Tá? Porra. Entre complemento nominal e adjunto adnominal, você lembra a diferença? Nem eu lembro. Porra, era pra eu lembrar, tá ligado? Mas não faz diferença. A gente não usa isso, né? É verdade, não usa. E no inglês também tanto faz. E aí ele falou, não, tem que falar no masculino. Isso é negócio do português, tá ligado? Se fosse no inglês, foda-se, não tinha esse problema. É verdade. O gênero, Tu tem franquia? Então, aí a gente abriu 24 escolas próprias. Quando foi 2000, a gente começou a abrir franquia. Foi um pulo muito forte pra você, a franquia? Porque o Semenzato falou que franquia pra ele foi o que fez a diferença na vida empresarial dele. Olha, eu diria pra você que franquia foi o caminho que nós escolhemos para expandir. Eu gosto muito de franquia. A gente faz franquia há 21 anos. A gente já faz franquia. Então a gente chegou a mais de 400 escolas, entre escolas próprias e franquias. Aí a gente chegou a quase 400 em 2013, quando a gente vendeu a WhatsApp. Aí a gente fez a venda da empresa. Por que você vendeu, cara? O que passa na cabeça de um empresário que, passou a vida inteira dando sangue pra uma parada, fazer ela crescer, o filho dele tá grande, aí tu vende. O que passa na sua cabeça? Eu vou aproveitar que você deu o exemplo do filho. Eu vou usar a mesma metáfora que você. Eu vou até melhorar, porque o WhatsApp é no gênero feminino. Entendi, é a filha. A WhatsApp, então é uma filha. Tá? Você vê que tem gênero até na empresa. Né? É a WhatsApp, a gente tem gênero feminino. Então é uma filha. Qual é a nossa expectativa? Se você tem uma filha, você tem filho? Não. Eu tenho. Duas. Filha? Tenho duas. Qual a idade dela? 8 e 6. 8 e 6. Chega em casa, elas correm, pulam, rolam? Corre, cara. Tô com a dor nas costas fodida. Culpa das suas filhas, né, cara? Então, elas pulam no meu colo, pulam na minha perna. Pulam na perna. E filha, eu não tenho, só tenho 3 meninos, né? Então, dizem que filha manda no pai. Né? Elas controlam, de fato. Pois é. Isso então, com 8 anos, elas vêm me dar o golpe, depois vai chegar pra mãe, papai. Mamãe, enrolei o papai. Agora, por mais é a filhinha queridinha, que você cuida bem, que você trata bem, mas qual é a tua expectativa
quando ela faça seus 25, 20 anos. Seja completamente independente de qualquer porra. Completamente independente. Entendeu? Casando ou não casando, você quer que ela seja independente. Então, a mesma metáfora é essa. Eu quero que a venda de uma empresa é a emancipação de um filho. Vai lá, Vai voa. pro mundo. Vai para o mundo, vai para o mercado. Porque esse é um negócio interessante. Eu lembro que quando eu vendi a WhatsApp, algumas pessoas me perguntaram assim, pô, mas Flávio, estava indo tão bem, né? O que aconteceu? Ah, acharam que era ruim você ter vendido? Exatamente. A primeira coisa que as pessoas associam quando alguém vende a uma empresa, assim, alguma coisa deu errado. Concorda? Aham. Então, essa é muito de cultura, não é? E nos Estados Unidos não é assim que funciona. Na em muitos verdade, é pelo países não é contrário. assim. Se alguém te fez uma oferta pra comprar, É porque o teu É negócio porque- foi tão bem sucedido, né? Que há interesses estão olhando. As pessoas estão olhando, o mercado está olhando. Ou seja, a venda de uma empresa é assim. Você criou uma coisa do zero, que não valia nada, sem dinheiro, duro. E essa coisa ganhou valor, se tornou valiosa. gerou valor. Gerou valor, geração de valor, né? Olha aí o trocadilho, né? A ponto de alguém olhar para aquilo e querer te pagar uma bolada naquilo. Então isso é um sinal de êxito de um projeto que tu está fazendo. Não é? Então, agora, apesar de eu ser tão pragmático assim, rola um pouco assim também Apego. de apego e às vezes até uma crise de culpa até você entender o que está acontecendo. Não é? A gente recebeu uma proposta muito boa, irrecusável. É. Quem muito foi, grande. quem foi que comprou? O Wizard, o Carlos Wizard. Não, foi? Não, foi? esse daí Não. ele ofereceu e ele negou. é Ofereceu verdade. em 2008 É por verdade. duzentão. Comprar por muito mais, né? Comprou por 900 e pouco. Legal. Da hora. Mas tem problema de me dizer quem é? Não, claro que não. Quem comprou foi o Grupo Abril. Grupo Abril. olha Ah, e lá. por isso que tu comprou de volta depois, porque eles foram pro espaço. Eles foram pro espaço. Entendi. Entendi. Exatamente. O Grupo Abril tinha um braço de educação chamado Abril Educação. Mas também, vamos entender direitinho, né? 3 meses depois que eles compraram, o fundador faleceu. Entendi. Aí teve um problema de sucessão. Então. A gestão do bagulho foi pro espaço Aí primeiro. ficou no limbo, entendeu? E até que os filhos não tinham interesse no negócio, decidiram vender. E é uma oportunidade pra tu. E aí, não, nesse momento ainda não, porque eu tinha acabado de vender. Ah, isso aconteceu bem na hora. Bem 3 depois. meses depois. Então você se deu benzão. Porque você vendeu na hora certa e depois rolou uma rolê. Assim, não foi o que eu. Foi planejado isso, Ah, né? cara, você não matou o cara. Não foi. E aí o cara faleceu, eu já tinha 80 e poucos anos, né? Bom avisar isso logo, né? Não tem nada a ver com isso. Pelo amor de Deus. Né? Aí depois os filhos botaram pra vender. Ele levou mais um ano e 3 meses de limbo. Cara, eu fui treinado nessa desgraça. Eu fui treinado, aprendi a vender com 86% de inflação ao dia. Desculpa, ao mês. E aí, Eu lembro que a Casa e Vídeo tinha os comerciais que eles. Você comprava parcelado, eles cobravam só 50% de juros. de juros, porque era uma inflação de 86%. Preço de supermercado trocava 2 vezes por dia. A tabela do preço do que a gente vendia trocava uma vez por dia. Então eu fui treinado no meio do caos, né? No meio do caos. A gente brinca que o Brasil é uma selva e a gente é o Tarzan, né? Para empreender no Brasil, Mas eu acho que essa analogia faz total sentido. não é? E aí o que acontece? Quando veio aquela época, eu não me assustava com aquilo. Eu já tinha vivido coisa muito pior e conhecia o negócio, sabia onde apertar os parafusos para resolver. E a gente foi lá e resolveu. Resolvendo, o negócio bombou, cresceu, tá bem maior do que